Bom dia. Hoje é terça-feira, 5 de agosto, e nós estamos aqui diante da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, e eu tenho visto a imprensa brasileira, a maioria, ou se não todas as empresas de comunicação, das grandes empresas, né, colocando o seguinte: os Estados Unidos, ou o presidente dos Estados Unidos reage à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu acho interessante a imprensa brasileira, as empresas, né, darem mais importância como que os Estados Unidos, ou o presidente dos Estados Unidos reagiu à notícia da prisão domiciliar, e ainda é domiciliar, do ex-presidente Jair Bolsonaro, do que outros assuntos que estão aí na pauta, né? É a própria prisão, o próprio sentimento da família do presidente Jair Bolsonaro, dos amigos, dos aliados políticos aqui interno no Brasil. Então é mais importante saber como que é a reação do governo norte-americano do que saber a reação dos aliados políticos aqui do Brasil. E a gente sabe que isso aí ajuda um pouco a compreender como que a política não é uma coisa local. Muita gente acha que... Eu vejo na região onde eu trabalhei muitos anos, na escola pública, as pessoas lá dizendo o seguinte: vamos votar numa pessoa aqui da região, vamos votar numa pessoa conhecida aqui, um comerciante, um líder religioso, um líder esportivo, um líder comunitário, porque a gente conhece a pessoa, nós sabemos que ela é daqui e que ela vai nos ajudar. Será que isso é verdade? Como nós estamos aqui tentando construir essa história da revista De Olho no Seu Voto, eu achei esse assunto importante para trazer aqui, para pelo menos pontuar o assunto. Será que é verdade a gente pensar que uma pessoa local votar no bairro, na vila, ou na própria família, porque é uma pessoa que a gente conhece e aí ela vai conseguir nos ajudar? O que está por trás disso? Quando agora, né, diante da prisão domiciliar ainda do ex-presidente Jair Bolsonaro, a imprensa brasileira toda, né, e as redes sociais também estão focando como que o governo dos Estados Unidos está reagindo. Ora, então, isso aí prova o quê? Que a política não é uma coisa local. Ou também é uma coisa local. Mas, se você pensar do ponto de vista da política local, aí tem uma... Se você pensar na política como algo local, do bairro, da vila, aí tem uma instância apropriada para isso, que é o município, né? E aí então a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, e aí sim, com certeza é importante as pessoas de um determinado bairro, de uma determinada família que mora num lugar, numa cidade, pensar numa representação local. Agora, quando você vem para a questão dos deputados estaduais, dos deputados federais, do Senado, pensar em algo local,
para poder contemplar os interesses locais diante de um assunto que tem a ver com o Estado todo, ou que tem a ver com o país todo, é pouco, né? E olha só que nesse caso aí nós estamos vendo que o reflexo da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo avaliado pela imprensa brasileira, não é pela nossa imprensa, pela imprensa, infelizmente, que tem aí no Brasil, com o principal interesse é saber como que o presidente dos Estados Unidos está reagindo. Ora, então isso significa que uma parte, ou uma grande parte do povo brasileiro está mais preocupado como os Estados Unidos, o que os Estados Unidos vai fazer? Vai invadir o Brasil? Vai mandar tropas? Vai mandar os seus agentes políticos, quem sabe a CIA, para vir aqui desestabilizar o país e desestabilizar o governo por conta dessa ação do judiciário? Aí uma outra questão é que quando aí no bairro, ou na vila, ou nas cidades, alguém se destempera e começa a transgredir, pular os limites da lei, aí a população toda e a imprensa também, lugar de pessoas que transgridem a lei, que agridem a sociedade, que fazem coisas de modo irresponsável, é na cadeia. Ah, não, nesse caso não é na cadeia, não pode ser preso. Tá vendo a contradição? E onde está isso aí? Onde está o ponto principal dessas polêmicas? Eu penso que é na questão política. É na questão política. Então, por isso, a revista De Olho no Seu Voto, de olho na política, né? Agora, como que nós estamos pensando de olho na política? De olho no seu voto. Você vota, tem que ficar de olho no seu voto. Senão, vai dar sempre esse problema aí. E como que é que a gente pode ficar de olho no voto da gente? Tem jeito? Se a gente vota para vereadores, a Câmara de Vereadores fica num lugar da cidade que nem todo mundo tem acesso. Não, mas tem rede social, tem o Google, tem os jornais. Então, a imprensa devia divulgar como que os parlamentares votam, né, nos projetos de lei. E por que não divulga? Divulga o pensamento do presidente dos Estados Unidos, ou a reação do presidente dos Estados Unidos diante da prisão do líder da extrema-direita aqui no Brasil. Mas como que os vereadores, as vereadoras votam na sua cidade, quais são os projetos de lei que estão sendo discutidos? Isso aí a imprensa não divulga, não. Aí, e no estado, aqui no caso nós somos de Minas Gerais, e no estado de Minas Gerais tem uma Assembleia Legislativa, foram eleitos deputados estaduais, foi eleito governador, né? No caso aí é o Romeu Zema. Também não divulga, não. Fala, a fofoca daqui come solta, o fake news daqui dali, mas o preto no branco, os projetos de leis que estão sendo discutidos na Câmara de Vereadores, que estão sendo discutidos na Assembleia Legislativa, que estão sendo discutidos na Câmara Federal, no Senado, isso a imprensa não deixa ninguém saber. Não tem uma empresa de comunicação que revela isso. É porque o povo não quer saber? Bom, pode ser. Outro dia eu vi uma reportagem aqui, uma mensagem, um post, né, que me preocupou muito. Uma pessoa estudiosa de filosofia disse uma coisa que me deixou estarrecido. E eu tive que entender que aquilo tem um senso de verdade, sim. O Nietzsche dizia, né, nos seus textos, um filósofo importante que todo mundo precisa de entender, de ler, né, de saber.
O Nietzsche dizia que a verdade não é para ser dita. Ninguém quer saber a verdade. Eu estou traduzindo, né? Ele fala isso de um modo mais complexo. Mas ao pé da letra é isso. Ninguém quer saber da verdade. A verdade incomoda. A verdade dói, machuca. Porque você tem suas crenças, né? E você acredita que o seu time de futebol é a melhor coisa, a melhor paixão que você tem na vida. Então você aposta naquilo, independente de saber de onde vem essa paixão, o que significa isso. A gente aposta nas paixões da gente, nas crenças, né? E depois que você aposta na crença e você descobrir que a sua crença estava errada, que está enganada, é duro, é difícil. Então, o Nietzsche pôs esse espelho na frente da nossa alma para a gente entender. As pessoas não querem saber a verdade. E é por isso que as pessoas não se preocupam, ou quem sabe, eu estou afirmando, mas eu não posso afirmar isso, as pessoas não querem saber o que o candidato, o que o político que foi eleito com o seu voto, né? Porque isso já tem um problema sério aí, esse sistema é muito perverso. Você vota numa pessoa conhecida do seu bairro, num comerciante, num parente, mas ela é filiada a um partido político. E o voto não é daquela pessoa, e a maioria das pessoas não sabe isso, porque você pode olhar os 2 primeiros números, quando você vai votar, pertence ao partido político. Então, primeiro a gente vota no partido político. Quando você está votando, vamos supor que eu fosse candidato de um determinado partido, aí os meus amigos, os meus familiares vão votar em mim. Mas quando vai votar em mim, primeiro tem os 2 números iniciais, que é do partido ao qual eu fui lá e me filiei, sem perguntar para ninguém. Então primeiro eu procuro o partido, me filio lá, né? Porque por algum motivo, qual motivo foi? Aí me filiei, associei a um grupo, né? A um grupo da sociedade. Que grupo é esse? Mas aí eu venho e peço o voto. Ah, não, você vai votar em mim. Mas o voto primeiro é daquele grupo, do partido político. E se for uma associação criminosa, que eu, sem saber, ou por ingenuidade, ou mesmo sabendo, né, tentando ganhar algum por fora, fui lá, me filiei e venho e peço o seu voto. Você gosta de mim, é meu parente, vai votar em mim. Mas tem que saber que os 2 primeiros números do seu voto pertencem ao partido. Então o voto é do partido, não é do candidato. Aí depois que você votou, são dezenas de candidatos daquele mesmo partido. Aí eu não tive o número de votos necessário para ser eleito. Mas o voto que você entregou em meu nome foi para a sacola do partido, foi para o lugar, para a vala do partido, lá para o computador, vamos pensar melhor, né? E lá está somando os votos para eleger uma outra pessoa que você nunca viu. E provavelmente nunca vai ver, quem sabe só quando estiver fazendo muita merda lá na Assembleia, na Câmara de Vereadores, na Câmara dos Deputados. Então esse sistema é perverso. E é por isso que eu estou aqui insistindo. É preciso ficar de olho no nosso voto. Agora, você não quer saber da verdade? Aí já eu não sei como resolver isso. Então vamos refletir, né? O Jair Bolsonaro liderou, está escancarado aí, né? Generais, coronéis, empresários que pegaram até dinheiro público para poder financiar as manifestações, né? Eu tenho pessoas queridas, pessoas que eu gosto, que estavam lá na frente dos quartéis, se manifestando, e eu ainda insisti, cuidado, isso aí é crime, você pode depois ser chamado à lei para prestar conta disso, mas a paixão não deixou a pessoa ver. E
e várias dessas pessoas foram usadas e já estão presas de modo domiciliar, com a tornozeleira, há muito tempo. Agora, o líder geral, que era presidente da República, tinha que ter responsabilidade, conhecer a Constituição, saber o que não tomou conhecimento. Agora, tá esse barulho todo, né? E eu vou encerrar dizendo assim, eu nunca vi uma pessoa condenada, irresponsável, né? Que faz as coisas de modo irresponsável, transgride, comete crimes graves e na hora de ser condenado e ser presa, vai confessar que eu vacilei. É muito difícil isso. Então, agora saber fazer o quê, né? Eu estou mais preocupado saber como que como que o povo brasileiro, como que nós vamos resolver esse problema. Nós vamos dar suporte para isso? Quer dizer, as leis não são para ser cumpridas, não podemos atropelar a lei assim. Isso vai ter consequência. Se esse grupo que fez essas coisas, sabe, quebrando as coisas lá, pondo fogo e querendo matar, né? Querendo chegar até matar, o pobre coitado lá caiu nessa conversa, explodiu a própria cabeça, tentou jogar bomba no STF, quando viu que, no desespero, pôs uma bomba no chão e pôs a cabeça em cima e explodiu. Isso não é crime, não? Quem fez isso com a cabeça daquela pessoa, daquela família? Quem vai pagar por isso? Agora, se a gente não pensar que transgredir a lei de tal modo violento é um crime grave e precisa responder por isso, aí nós vamos ter consequência disso. Os meninos, as crianças, os jovens, os adolescentes, vendo que pode cometer qualquer crime e aí que não vai ter problema, vai vir para cima de você, vai vir para cima de mim. E o que nós vamos dizer para os meninos? O que nós vamos dizer para a rapaziada aí das vilas, a rapaziada que está aí desesperada, né, sem esperança? O que nós vamos dizer se elas resolverem transgredir e cometer os crimes? E essas pessoas que vendem drogas nas portas das escolas, que lucram bilhões de reais com isso, estão cometendo crimes, destruindo as pessoas, destruindo... O que nós vamos dizer para elas? Não tem problema não, depois na hora de ser preso nós arrumamos um jeito. Então tá, fique de olho no seu voto, viu? E é muito simples. O Google, todo mundo já, praticamente a maioria sabe como lidar com o Google. É só você digitar lá no Google, ou mesmo perguntar com a sua voz, né? Como votaram os deputados federais e seus respectivos partidos em cada estado, de cada estado da federação, né? Os deputados federais, os partidos, que a gente precisa saber, de cada estado, na aprovação do projeto de lei e tal, no projeto de lei que a gente está querendo saber. No caso que eu estou mais preocupado agora, é do afrouxamento das leis ambientais. Se nós deixarmos isso, que já foi aprovado, né? Os desastres climáticos irão se avolumar, se agigantar e destruir as nossas cidades. E como nós vamos destruir vidas, né? Destruir a produção agrícola, os preços vão subir, destruir as indústrias, os preços vão subir. Como nós vamos fazer isso? E a causa é o quê? É o voto. Você votou num deputado, o deputado era de um partido, o seu voto aí, de uma pessoa no bairro, não elegeu a pessoa, mas ajudou a eleger esse deputado que você nem conhece. Ele votou lá em Brasília para afrouxar as leis ambientais. Qualquer pessoa pode agora criar uma empresa e ela vai destruir o meio ambiente, jogar veneno no leito d'água, no córrego, e não precisa, se aquilo for gerar lucro, aí, e o lucro nem é nosso. E essas pessoas lá, esses partidos da direita, né, que eles mesmos que falam que são de... Está escrito lá na Constituição do partido. O partido é de orientação de direita,
barra centro. Centro aí é para enganar bobo, né? Então, de direita e aí votaram nessa coisa lá no afrouxamento das leis ambientais. Mas quem votou? Eu vou ficar falando aqui o nome das pessoas, vai ficar parecendo fofoca. Não, então você mesmo pesquisa. Aí é só digitar aí no Google como votaram os deputados federais, seus respectivos partidos, de cada estado da federação, né? Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, para a gente ficar sabendo em cada estado, na desregulamentação. Desregulamentar significa liberar, afrouxar as leis ambientais. Aí vai aparecer lá todos os deputados que votaram sim, os seus partidos, e todos os deputados que votaram não, seus partidos, em cada estado. Aí na próxima eleição, se eu estou preocupado com o meio ambiente de fato, né, aí eu não vou votar nesse partido aqui mais. Porque se você votar no seu pai, no seu irmão, na sua mãe, na sua tia, na sua irmã, o voto primeiro é do partido. Aí se ela não for eleita, a pessoa não for eleita, o seu voto vai eleger uma pessoa que você nunca viu. E ela vai ficar fazendo essas coisas nas nossas costas. Um grande abraço aí, uma excelente terça-feira, uma excelente semana, né? Nesse início de agosto. E vamos acompanhando aí para ver como que o povo brasileiro vai avaliar esse negócio da prisão do Jair. Tá certo o que ele fez? Tá bom, então vamos liberá-lo. Um grande abraço.